Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa 7ª aula do curso de Cálculo MI. Nesta aula vamos ver regras de L'Hopital e alguns exemplos. Então, Teorema 1, a primeira regra de L'Hopital. São indeterminações desse tipo, 0 sobre 0. Vamos já entender o que é isso. Se f e g são deriváveis, no intervalo aberto menos o ponto P, no intervalo P menos R, P mais R, com R maior que 0. Com g' de x diferente de 0, se os dois limites, o limite de f for 0 e o limite de g for 0, todos os dois quando x tende a p, e se o limite quando x tende a p de f' sobre g' existir, então esse limite de f sobre g quando x tende a p vai ser o limite do f' sobre g' quando x tende a p. Então isso aqui é indeterminação do tipo 0 sobre 0, porque se os dois limites forem 0, o limite de f for 0, então se a gente fosse calcular separadamente o de f e o de g, aqui ficaria com uma coisa do tipo 0 sobre 0. Então quando isso acontece, o resultado desse limite é o mesmo que o limite da derivada de f sobre a derivada de g, se existir. E a observação é que a primeira regra de L'Hopital continua válida substituindo x tendendo a p por x tendendo a p pela direita, pela esquerda ou para mais ou menos infinito. Se for do tipo 0 sobre 0, pode ser substituído esse x tende a p. Então vamos para esse exemplo, calcular o limite quando x tende a 1 desse quociente aqui. Então veja só, se for calculado o do que está no numerador, o resultado do limite dá 0, que vai ficar 1, menos 2 mais 4, menos 3. Aqui dá 5, menos 5, o resultado é 0. E aqui substituindo 1, o resultado dá 0 também. Então ele é dessa forma aqui, 0 sobre 0. O g' de x ele é diferente de 0, vamos ver isso. G' de x é 4x ao cubo. Então para x igual a 1 e consequentemente para um intervalo perto do 1, isso aqui é diferente de 0. Então vamos usar a regra de L'Hopital. Então o resultado do limite que está aqui escrito é o mesmo que o limite da derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Então aqui a gente vai ficar com 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 4. Aqui 4x ao cubo. Substituindo aqui 1, vamos ficar com 4 menos 6 mais 4 sobre 4. Então é 2 sobre 4. E o resultado é 1/2. Isso aqui implica que o limite que foi solicitado o cálculo é 1/2, pela primeira regra de L'Hopital. Vamos para mais um exemplo, que é o limite quando x tende a 2 de mais um quociente. Então calculando o f de 2 aqui, foi feita já essa conta, deu 0. O g de 2 também deu 0. Derivada de g é 3x ao quadrado. Então o g' de 2 é 3 vezes 4, que é 12. Então isso aqui é diferente de 0. Ou seja, existe um r maior do que 0, tal que o g' de x é diferente de 0, se o x está nesse intervalo, 12 menos r, 2, então x é 2, 2 menos r, 2 mais r. Então usando isso aqui, sabendo isso aqui, a gente já pode usar a primeira regra de L'Hopital. Então para saber o valor do limite é só calcular as derivadas do que está em cima e do que está embaixo, calcular o mesmo limite, quando x tende a 2. Então a derivada aqui vai ficar 3x ao quadrado menos 4x mais 4 sobre 3x ao quadrado. Aí substituindo 2 vai ficar com 3 vezes 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. 3 vezes 2 ao quadrado. Então aqui fica com 12 menos 8 mais 4 dividido por 12, ou seja, 8 sobre 12, que é 2/3. Então a resposta é 2/3. Então a segunda regra de L'Hopital diz o seguinte: se f e g são deriváveis no intervalo MP, com g' de x diferente de 0,
se os dois limites vão para mais infinito quando x tende a p pela esquerda, e se o limite das derivadas, né, de f sobre a derivada de g existir, então o resultado do limite de f sobre g é o mesmo que o limite de f' sobre g', em ambos os casos x tendendo a p pela esquerda. E a observação é que esse x tender a p pela esquerda pode ser trocado por tender a p pela direita, tender a p ou tender a mais ou menos infinito. Então vamos mostrar aqui esse exemplo. Para calcular o x tendendo a mais infinito, de e elevado a x sobre x. Então f e g são diferenciáveis, g' de x é igual a 1, então é diferente de zero, então as hipóteses já estão satisfeitas. E como os dois limites tendem a mais infinito, né, o do e elevado a x e o de x, ele é da forma infinito sobre infinito. Então o resultado desse limite, se esse outro existir, vai ser o mesmo resultado, né? O resultado desse vai ser a resposta desse. Então a derivada de e elevado a x vai ser e elevado a x, e a derivada de x é 1. Então esse limite é mais infinito. Então isso significa que esse limite aqui é mais infinito. Então, a princípio, o resultado só vale se o limite existir. Nesse caso, se ele está bem definido, né? Como no caso aqui, mais infinito. Se desse algum problema do limite não estar bem definido, então a gente não teria a resposta. Então esse exemplo agora pede para calcular o limite de e elevado a x sobre 3x ao quadrado menos x. Então aqui, ambos os casos dá mais infinito o limite. A derivada de e elevado a x a gente já sabe que é elevado a x, então esse limite aqui vai ser mais infinito. A derivada de 3x ao quadrado menos x é 3x menos 1. 3 não, né? 6x menos 1. Isso daqui dá mais infinito. Então a gente tem mais um caso, esse aqui é da forma infinito sobre infinito. Não dá para achar essa resposta. Mas a gente pode aplicar de novo nessa função aqui a segunda regra de L'Hopital, porque esse limite ele é da forma mais infinito sobre mais infinito. Então aplicando aqui, né, esse limite vai ser, se existir, né, o limite da derivada de e elevado a x sobre a derivada de 6x menos 1, que é 6. Isso daqui dá mais infinito. Então o limite de e elevado a x sobre 6x menos 1 é mais infinito. E consequentemente o limite de e elevado a x sobre 3x ao quadrado menos x também é mais infinito. Então para terminar, vamos calcular o limite de x vezes o ln de 4x ao quadrado mais x, quando x tende a zero pela direita. Então esse limite aqui, né, se a gente separar o produto, esse aqui é zero e aqui é menos infinito. Porque o gráfico do logaritmo é uma coisa assim. Então zero pela direita vai para menos infinito. Então não dá para usar o L'Hopital, porque tem que ser ou mais infinito sobre mais infinito ou zero sobre zero. A gente pode fazer uma modificação, que é reescrever x aqui e coloca isso como dividido, esse logaritmo aqui dividido por 1 sobre x. Essas duas coisas são iguais. E 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, vai para mais infinito. Né? O gráfico de 1 sobre x é esse aqui, é uma coisa assim. Então, zero pela direita, né, tende a mais infinito. Então, como é da forma infinito sobre infinito, não precisa ser mais ou menos. Pode ser misturado aqui. Nesse caso, a gente pode calcular usando a segunda regra de L'Hopital. Então, calculando a derivada, deixa eu apagar isso. E a gente vai precisar da derivada do logaritmo disso aqui. Então, isso aqui é uma função composta, a derivada vai ser a derivada do que está aqui dentro do logaritmo, que é 8x mais 1, vezes a derivada do logaritmo nesse ponto. Só que a derivada do logaritmo é 1 sobre x, mas aplicado nesse ponto vai ser exatamente isso tudo aqui, 1 sobre isso. Então o resultado é... Podia ser multiplicando 1 sobre isso, mas eu já vou botar aqui. Vai ficar 4x ao quadrado mais x. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então aqui a gente pode pegar isso, né, e multiplicar invertendo o x ao quadrado no caso.
Então aqui eu fico com menos 8x mais 1 sobre 4x ao quadrado mais x vezes x ao quadrado. Então, separando esse x ao quadrado, vou botar um aqui e outro aqui. Vou ficar com x, que veio daqui. O sinal de menos está aqui fora. Aí eu fico com 8x mais 1. Positivo porque o sinal negativo veio aqui para fora. O x ao quadrado vai ser só x, porque um dos quadrados está aqui. E o 4x ao quadrado mais x eu vou escrever como 4x mais 1, porque 1x que estava multiplicando aqui eu deixei aqui. Então isso aqui a gente pode cortar e o resultado aqui vai ser exatamente 0. Então quando vai para 0, né, aqui corta, vai ficar 1. E aqui vai para 0, então o resultado é 1 vezes 0, que é 0. E com isso terminamos a aula.